E aí, galera que assiste agora ao vivo ao Rede TV FC pelo Facebook, pelo Twitter da Rede TV, comigo André Lucena, Luiz Ceará e Juarez Soares. A gente vai colocar já a pergunta aqui embaixo para vocês para saber o seguinte: o Flamengo, que perdeu para o Ceará com o Maracanã lotado no domingo, é o mico de 2018? Não ganhou o Campeonato Carioca, não chegou nem na final, já foi eliminado da Taça Libertadores. Mande a opinião de vocês, a gente vai falar isso, porque hoje tem lá no Beira-Rio, né, Ceará? Internacional e Flamengo. Flamengo bastante desfalcado, se o Inter ganhar e o São Paulo perder, o Inter assume a liderança, o Flamengo ainda está em terceiro. Pode dar uma boa embolada hoje lá, né, Ceará? Boa tarde a todos, boa tarde aos amigos daí, principalmente do outro lado, que estão sempre com a gente aqui. Você pode mandar essa resposta aí, como ele disse, porque a gente vai falar aqui. E eu acho, eu tenho uma coisa simples na minha cabeça. O Flamengo é uma camisa absolutamente gigante. É a maior torcida do mundo. A torcida do Flamengo é a maior torcida do planeta Terra. E isso quer dizer o seguinte: uma camisa forte dessa, companheiro, o Inter não vai aguentar, desculpe. E para você, Juarez? Flamengo já tem que tentar ganhar esse jogo para se redimir, porque a torcida tá brava lá. Como a gente disse, esses insucessos no Carioca. O Vitinho falou ontem que não vai comemorar gol se fizer hoje, a torcida tá brava. Não vai... O jogo de hoje é o seguinte: não vai deixar ninguém nervoso e não vai deixar ninguém calmo, porque o jogo hoje vai ser empate. Empate? Quanto? Empate. Hoje vai ser empate. Quanto? Tem? Quanto... Você quer dizer o quê? Tanto que o São Paulo vai ser 3x3 como 2x2, eles vão perder o mesmo número de pontos. Sorte de e vão campeão. facilitar a vida do São Paulo. Acontece que Minas Gerais o fura. E o que será que aconteceu? O pessoal vai mandar pra gente, ó. Tem gente de Jataí, Goiás, é o Giovanni Souza. Tem o Wendel Ferraz, que tá em Cuiabá, Mato Grosso. Brahim, o Giovanni Souza falando sempre Flamengo, Benê Queiroz falando que o Flamengo vai perder, tem um monte de São Paulino aqui falando segue o líder. O que aconteceu, pessoal? Mande as participações de vocês também com esse Flamengo, porque ele foi até a parada da Copa, ele era o líder, né? E depois da parada da Copa, perdeu 5 dos 14 jogos que fez desde o dia 18 de julho, sendo que era um tempo ali para... Tudo bem que saiu o Vinícius Júnior, saiu o Vinícius Viseu e o Paulo Guerreiro, mas veio o Uribe e tal e o time não rendeu. O Uribe também não tá jogando. Esse Uribe também não tá jogando e o Vitinho também não tá jogando. O Vitinho custou 40 milhões, eu estava conversando com o Juarez agora antes, nós estávamos nos preparando aqui para falar do Flamengo. Estávamos em agradável tertúlia. E aí o camarada vem e fala do Vitinho. Pô, o Vitinho não dá, né, o Juarez? 40 milhões não dá. Olha, eu gosto de conversar com o pessoal que está nos ouvindo aí, porque a gente acha que já viu tudo no futebol. Quando a gente pensa que já viu tudo no futebol, aí a gente não viu nada. Por quê? Olha bem, o Flamengo ano passado não tinha um lugar para jogar, não jogava no Maracanã. Então jogava aqui, viajava, pegava o ônibus, ia não sei para onde, escolhia um lugar para jogar, vendia o jogo. Quer dizer, o Flamengo não tinha um campo para receber os adversários e para levar a sua torcida. O pagamento oscilava. Aí, de repente, vem um presidente que bota as finanças em ordem, começa a pagar em dia, paga tudo certinho, contrata jogadores caríssimos, dos quais o expoente maior é o Vitinho. Quer dizer, o clube tem lugar para jogar hoje. Hoje o clube joga no Maracanã, com uma média de mais de 45 mil pessoas. Quer dizer, de repente o Flamengo, aquilo que faltava ao Flamengo na temporada anterior, nas duas anteriores, começou a ter tudo agora. E o time faz uma péssima campanha. Mas, Juarez... Então, aí fica uma explicação. Como é que a gente... Onde é que está a explicação disso? Eu acho que tem uma outra também. Essa aí que você falou está correta, mas tem uma outra explicação. Você falou do Maracanã. O Maracanã, André, é um pasto. O Maracanã é um pasto. A gente viu ali que o gol não foi falha. Maracanã foi um pouco de falha, mas a bola quicou no gramado, né? Pasto e pasto de vaca, pasto de boi, de cavalo, é melhor que o Maracanã. Entendeu? Por quê? Porque o Maracanã tá cheio de buraco, o Maracanã tá com a grama ruim. Então, o Flamengo não tinha campo para jogar, Juarez, você tá correto. Um time gigante como o Flamengo, com a torcida que tem o Flamengo, não tinha campo para jogar.
Não tinha campo para jogar. A torcida saía correndo pro campo, ia pro... Como ele Ilha do falou, Governador, o Juarez falou corretamente, vendia jogo, ia pro Brasília, Cuiabá. Manaus. Agora, jogar no Maracanã, me desculpe, é maravilhoso, mas o Maracanã não é um campo de futebol, é uma arena de show. Então, o Flamengo, claro que o Flamengo com time técnico do jeito que tem, sofre. Vai jogar Flamengo e Palmeiras no Maracanã. O Palmeiras vai sofrer. O Palmeiras vai sofrer também. Vai jogar o Corinthians vai sofrer. Quem jogar com o Palmeiras no Maracanã vai sofrer. É uma armadilha. O campo, o Maracanã, o gramado do Maracanã, o ex-gramado, é uma armadilha para o Flamengo. Essa é uma das explicações, porque o time não consegue jogar. E a gente tem um vídeo, já que o Juarez falou do Bandeira de Melo, a torcida do Flamengo, a gente tem um vídeo da torcida no domingo, a gente só vai ilustrar, não vai colocar o áudio, mas a torcida xingou bastante o Eduardo Bandeira de Melo e vaiou também o Lucas Paquetá, que hoje está lá na seleção, treinando pela seleção, primeira vez que ele foi convocado, seleção, né? Mas a torcida do Flamengo sobrou até pro Paquetá, ele também foi vaiado. E vê quanto o Flamengo botou o preço da liberação do Paquetá agora. Dá para comprar outro estádio. Quer dizer que ninguém vai comprar pelo preço que o Flamengo pôs, né? Mas o Flamengo, ele é o dinheiro que vai... Porque ele vai ficar pouco tempo no Flamengo, né? Ele como todo jovem, ele oscila. Ele joga a Copa América e vai embora. Atuações e tal. Ele vai acabar indo embora. E aí o problema do gramado também, o gramado quando recebe o time, o gramado é ruim para os dois times. Não, é que eu falei, mas... Para os dois times. O Flamengo é que tinha que render mais, porque o Flamengo vive uma coisa, se não igual, semelhante ao Corinthians. É fundamentalmente diferente, porque o Flamengo organizou as finanças, teve dinheiro e contratou grandes jogadores. Tem um grande elenco, tem reservas, tem tudo. Só que onde é que eles são semelhantes? No técnico. O técnico do Flamengo é um técnico jovem, inteligente, que promete, que todo mundo sabe que vai ser um grande treinador no futuro, porque vai comer 2, 3, 10 quilos de sal primeiro como treinador. O cara, para comer 10 quilos de sal, sabe quanto tempo demora, compadre? Eu nunca pensou nisso. Demora 10 quilos, anos e anos. 11 anos. Então, o cara, ele vai ser um grande treinador. Mas hoje, ele não consegue controlar o Flamengo. Né? Só que ele tem um grande time. O Corinthians também tem um treinador jovem, que promete que vai ser um grande treinador, é correto, é tudo. Mas também não consegue organizar o time. São os dois times mais populares do Brasil, que tem como consequência, sofreu uma pressão tremenda da torcida. Não é qualquer jogador que joga no Flamengo. Não é. Mas aqui... Não é qualquer jogador que joga no Corinthians. Porque a pressão é demais. É complicado. A pressão é demais. O Flamengo teve, eu escutei falando outro dia, o Edmundo, né? Ele teve naquele que foi os maiores jogadores do Flamengo, Edmundo, o Romário e Sábio. Ele falou que é mais do que isso. E nós não jogamos nada, ele falou. Ele falou. E eles tinham que resolver, tinham que jogar bem todos os jogos. Agora, os jogadores hoje lá, contra o Internacional de Porto Alegre, sabem perfeitamente que é a grande chance do Flamengo hoje. Porque há oportunidades que você tem ou não tem. A oportunidade está passando na frente. Ganhou do Inter hoje. Vai para 3 pontos, encosta lá em cima. O São Paulo tem uma São Paulo enroscar. Que eu não quero nem discutir aqui, entendeu? E o psicológico vai lá no alto também, né? O Edivangelim falando que sou torcedor do Flamengo, mas o Flamengo está uma palhaçada, ele tá bravo. O Rodrigues Alba, ele falando que mora no sul do país, mas também que tá bravo com o Flamengo. A gente falou então do ataque, né? A pergunta é essa, se o Flamengo contratou mal ou não. Por exemplo, o Felipe Viseu saiu, só que pagaram o mesmo dinheiro do que o jovem foi vendido e trouxeram o Henrique Dourado. O Vitinho, 10 jogos, não fez nenhum gol. Então, o ataque do Flamengo marcou apenas 9 gols dos 32 no Brasileirão. Aí também complica pro Barbieri também, né? Porque o Juarez falou um negócio do Barbieri, eu concordo com o que ele falou. Só um pouquinho. Mas, pois não. Não, eu concordo com o que você falou, mas... o Flamengo poderia ter um treinador mais experiente. Agora eu te pergunto, o Abel Braga poderia ser treinador do Flamengo? Tá desempregado? Poderia ser treinador do Flamengo. O Abel Braga arrumaria isso que o Juarez falou aí. Mas você tem que botar o Abel Braga na próxima temporada. Nessa ele não vem trabalhar. Porque ele não pega time na metade também.
Né, Juarez? É mais ou menos isso. Ele, como ficou muito tempo na Europa, sempre foi um grande profissional, enquanto jogador, enquanto técnico, viveu na Europa, ele, financeiramente, é um técnico independente. Para ele, estando trabalhando ou não estando trabalhando, isto é, ganhando 300 mil por mês quando ele está trabalhando a mais no clube, ou deixando de ganhar esse salário, a vida dele não muda nada. A vida dele é super estabilizada. Eu vi um documentário da vida dele. Ele, quando está aborrecido, Abel Braga, pode ser até que esteja nos ouvindo, ele, quando ele está chateado por algum motivo, que está aborrecido, sabe o que ele faz? Ele vai na adega da casa dele, escolhe um vinho selecionado que ele tem, ele pega o vinho, que é o que todos nós gostaríamos de poder fazer, serve o vinho. Eu não gosto de vinho, por exemplo. Eu não tenho a menor vontade, não tenho adega e não gosto de vinho. Por que você está valorizando o vinho? Porque se você me deixar falar, ô Caneca, deixa eu acabar de falar depois. Ele pega o vinho, serve e vai tomar. Senta-se na sala dele, onde ele tem um piano, e toca música clássica, cara. É Dá isso, aquela é isso relaxada. que o treinador... Então, ele tem uma maneira diferente de viver. Por isso, quando troca o vestiário, o cara fala assim, como é que ele mexe no vestiário no transcorrer do primeiro para o segundo tempo? Porque ele tem um estilo de vida, uma maneira diferente de falar. Por exemplo, você falou do ataque do Flamengo. E o Hever, que não vai jogar hoje? Hever, Porque 1 o milhão, Flamengo- né? Porque Teria o Flamengo que pagar 1 milhão. Não quis pagar. Pelo contrato, ele tem que pagar 1 milhão para ele poder jogar Porque contra o nós do Internacional. Flamengo temos outros zagueiros, pô. Mas que nem o Hever não tem. Né? A gente tem até a imagem dos relacionados. Vamos mostrar então uma foto que ilustra os relacionados, que tem 2 zagueiros bons lá, jovens Flamengo zagueiros, tem. né? O Flamengo, que é o Matheus Tuller e também o Léo Duarte. São 2 jovens zagueiros que jogaram, inclusive, até na última rodada pré-Copa, foram titulares contra o Flamengo, contra o Palmeiras, aqui no Allianz Parque, aquele jogo que foi 1-1. O Matheus Tuller. Jogaram muito bem. O Matheus Tuller que fez o gol, inclusive. Então são 2 bons zagueiros jovens. Tem o Juan, tem o Rodolfo, que na época também veio Então, bem Juan, por caro. exemplo, o É um Rodolfo. jogador experiente. Deixa pra eu caramba, perguntar pô. uma coisa para vocês que são entendidos em Flamengo. Não, Tá você vendo ali, entendeu ó? do Flamengo. Lincoln, Matheus Tuller, tem mais um... O Paulo vai colocar de novo lá Olha pra gente. Da base, né? Marlos, Matheus Tuller, Matheus Sávio. Diga para mim, até o Henrique Dourado, diga para mim qual desses jogadores que eu acabei de relatar joga mais do que o Everton, que era do Flamengo e veio para o São Paulo. É verdade. E não fazem o Nenhum deles papel joga. importante que o Everton fazia também, né? Não fazia. O Everton jogou muito no Flamengo. Sabe qual foi o erro que o Flamengo Muito. cometeu? Muito. Então há um erro também de organização e tal. Por isso que Quando a torcida começaram tá a trazer jogadores, alguém tinha que falar, por isso que o cara é profissional. Ele tem que antever o fato. Depois que acontece, não adianta querer colocar tranca na porta. Ele tinha que falar, ó, senta aí, deixa eu falar uma coisa para o senhor presidente. O senhor está me pagando, o senhor está vendo esse jogador aqui que chegou? Ele ganha o dobro do que ganha o Everton. Esse outro jogador ganha 30% a mais. Todo mundo ganha mais do que o Everton. E o cara carrega o piano. O preço do passe do Everton aqui, vai chegar um clube aqui, vai pagar a multa dele, vai levar embora e ele vai embora, porque ele ganha menos do que todo mundo. O São Paulo ouviu a conversa. Quanto é? 7 milhões. São Paulo abriu a burra, chegou lá e falou, tá aqui os 7 milhões, Everton. O avião é aquele, ele pegou e foi embora, falou pro Flamengo, muito obrigado. Essa foi uma das razões pelas quais... Então, quando você começa a trazer muito jogador, você tem que dar um balanço na parte financeira, porque o jogador fica sabendo quanto o outro está jogando. Existe essa teoria que o Juarez falou, existe uma razão nela. Porque se você mescla jogadores importantes como o Diego, por exemplo, como o Everton, por exemplo, são jogadores importantes, você mescla com a juventude do Flamengo, que a base do Flamengo é muito boa, você monta um grande time. Você bota o Hever para jogar, tem o Juan para jogar, você monta um grande time com jogadores experientes e a mescla do Flamengo. O Flamengo levou muita sorte, fez uma turma, subiram jogadores do Flamengo, novos, que viraram um sucesso. Vinícius Júnior, o Paquetá, o Viseu. Quer dizer, na verdade, o Flamengo o que precisou? De dinheiro.
precisou de dinheiro, mandou os jogadores embora. E aí, na administração desse dinheiro, o que é que ele fez? Ele trouxe o Vitinho. A torcida não é burra, companheiros. 45 milhões, a maior contratação da história. A torcida não é burra, pô. O Flamengo... O Flamengo é um time tão espetacular, quando você... Cá pra nós, quando você vê a torcida do Flamengo, lotar o Maracanã, que só dá a torcida do Flamengo quando o Flamengo joga lá. O que eles fazem, a festa que eles fazem, não é difícil. O Ceará tremeu aí no domingo, por exemplo. E o Ceará foi lá e ganhou. Pois é. Foi lá e ganhou. Então, por exemplo, fala assim, a base do Flamengo é muito boa, e é realmente boa, porque tem um número muito grande de jogadores. Perguntar para o jogador lá do Rio de Janeiro, agora, você quer jogar onde? Eu quero jogar no Flamengo. Quer jogar no Flamengo. Aqui normalmente ele fala, quero jogar no Corinthians e tal. Sabe quantas horas tinha que viajar o Lucas Paquetá, quando era base do Flamengo? Isso é porque o Flamengo dá muita assistência. Ele morava em Paquetá, ele pegava a barca. Ele andava de barca 2h30 para chegar na Praça das Bandeiras. Da Praça das Bandeiras, onde ele descia da barca, ele pegava mais 3 ônibus para chegar no Flamengo. 1h30. Sem comer. E nesse período todo ele... Entendeu? Aí, até que, evidentemente, depois ele incorporou e tal, fisicamente, profissionalmente, a coisa mudou. Mas quanto tempo esse jogador fez isso? Aí eu estou falando porque eu vi ele falar. Ele que falou, eu estava vendo a carreira dele. Aí o cara falou assim, mas e quando você saía do treino do Flamengo? A última barca para Paquetá saía a que hora? Ele falou, saía às 7 horas. Ele falou, e se você perdesse o barco, o horário? Ele falava, a velha Praça 15, né? Quer dizer, tinha que dormir na Praça 15, como muita gente dormia. Ele falou, eu, graças a Deus, nunca dormi na Praça 15, porque eu fazia de um jeito que eu não perdia o horário. Eu acabava o treino. Eu sabia quanto custava. Então, agora está vendo que ele custa milhões, está na seleção brasileira e tal. O que eu quero dizer é que ele é mais um desses exemplos que quando a gente vê o cara jogando o que ele joga, estando na seleção brasileira e vai para a Europa ficar rico merecidamente, não é assim. E o tempo que ele teve que passar? Onde é que está a assistência que o time dá? Imagina quantos jovens não passam por isso e não vingam como ele. Mas tem um detalhe que você está esquecendo. Quem é que é adivinho? Você sabe que eu quero estar jogando mesmo, mas não tem adivinho na base. Os caras sabem que tem bons jogadores, todo mundo tem mais ou menos a mesma. Não tem adivinho na base. Fala assim, olha, esse cara vai para a seleção brasileira e vai estourar. Não é assim, o cara aposta no jogador, aposta. Mas o Paquetá, muitos jogadores do Palmeiras, por exemplo, moram perto do Palmeiras. Jogadores que tinha o lugar ali onde eles moravam, ali perto do Palmeiras. Em Santos tem uma casa em frente, tinha uma casa em frente ao estádio, hoje não tem mais, os caras ficam no hotel lá dentro Os caras estão dando condição. São Paulo tem Cotia, entendeu? Sim. Não é mais como... Acontece que Paquetá é Rio de Janeiro. É igual morar no interior. Sim. Tem jogadores do Vasco, por exemplo, que demoram 2h30, 3 horas para chegar no clube. Eu demoro, com a idade que eu tenho, se eu quiser vir de ônibus para São Paulo e pegar um ônibus como que eu venho de ônibus, algumas vezes de carro, eu demoro 2 horas para chegar. Tem gente que trabalha aqui na Rede TV, entendeu? E que demora 3 horas para chegar na Rede TV. Então... Claro que eles têm muito mais valor no mercado do que nós temos valor. Mas essa questão da base sofrer, amigo, você não foi sempre o Juarez Soares, você foi da base também. Não tem conversa, Juarez. Eu vejo completamente diferente. Eu vejo, por exemplo... Não dá para adivinhar. A coisa mais difícil que tem no futebol, para mim, é o profissional que vai ver o jogador jogar, vai observar. Ele vai no estádio, ele é funcionário de um clube e tal, ele vai olhar o número 8 de tal time, o meia. Ele vai, olha, sai, volta para o presidente do clube dele e fala assim, você viu o jogador? Não dá, para nós não dá. Porque o cara tem tanto conhecimento que ele bate o olho e ele sabe se o cara joga ou não. Mas isso é o mais difícil. Eu vou te dar um exemplo mais... erra. Eu vou te dar... Erra. Então, quando erra, perde o jogador. Por isso que eu estou falando que é a profissão mais difícil que eu acho. Por exemplo, eu vi uma entrevista do Luiz Pereira. Ele chegou de terno, elegante, bonito, como funcionário há mais de 10 anos do Atlético
de Madrid. Ele veio, entrou no Morumbi, o cara falou assim, você veio ver algum jogador? Ele falou, vim. Eu vim passear, ver os amigos, mas a minha missão aqui é ver um jogador que nós estamos precisando de um jogador de defesa. O repórter inteligentemente ficou corujando ele. Quando acabou o primeiro tempo, ele viu que o Luiz Pereira levantou da numerada e ia embora. O Luiz Pereira sempre foi um cara super educado. O cara perguntou para ele, e aí, Luiz, já vai indo embora? Ele falou, eu estou indo embora já. Você já viu o jogador? Já vi, é o jogador que nós queremos e é o jogador que eu vou mandar contratar. Em 45 minutos ele... Não, ele falou assim, aliás, eu não precisei dos 45 minutos, eu precisei de 10 minutos. Por quê? Porque ele joga na minha posição e mandou contratar o Miranda. Pela atitude. Que depois foi para a seleção. Ele falou, eu vi o Miranda jogar, nunca tinha prestado atenção nele. Foi para a final da Liga dos Campeões com o Atlético de Madrid do Simeone. Eu vi ele jogar, eu falei, poxa vida, esse aí é esse cara, porra, eu não preciso ver mais nada. Só lembrando disso... Então é isso que eu quero dizer, entendeu? Foi o caso do Neymar, por exemplo, no Santos. O Palmeiras perdeu o Pedro Jeromel, que era da base do Palmeiras. O Palmeiras acabou não renovando com ele. E agora, no começo desse ano, quis contratá-lo. O Grêmio pediu 40 milhões, quase que o Palmeiras paga, né? O Giovani Souza, falando que o defeito do Flamengo é focar muito em jogadores estrelas e esquecer a molecada da casa. Tem essa característica mesmo, é verdade. Isso aí é uma grande verdade. E a gente tá falando isso aqui. E agora, como tá estruturado com dinheiro, acaba gastando. A gente acabou de dar um exemplo. Saiu o Felipe Viseu, veio o Henrique Dourado. Olha a diferença de idade e tal. Tudo bem, o Dourado foi o vice-artilheiro no passado. O time do São Paulo foi assistir um jogo da molecada, que o Vadão era o treinador, foi assistir um jogo em Cotia para ver um jogador. O Vadão chegou e falou assim, mas eu quero aquele outro ali, que estava no banco. Estava no banco da base. Ele entrou para jogar, o Vadão falou, eu quero esse jogador, o Kaká. Pois é. Essa é a história do Kaká. O Luiz Henrique falando que o Inter vai vencer hoje o Flamengo por 2-1 no contra-ataque. Quem mais? O Wendel Ferraz falando que o Vasco vai cair para a Série B. Ele está lá em Cuiabá assistindo a gente. E o Márcio Silva está falando que o Flamengo tem que tirar o treinador, o Maurício Barbieri. A gente até vai colocar aí embaixo a pergunta para vocês para saber se o Barbieri está sentindo essa pressão aí no Flamengo. O que vocês acham? Eu acho que o Barbieri, todo treinador sente, né? O cara sente. Quanto mais jogadores experientes, jogadores novos, mas jogador bom, aí o cara fica desesperado, monta um time. O time não joga, às vezes, como o cara quer, o time não acerta, mas é bom lembrar o seguinte, o time não acerta, o time não joga, mas o Flamengo é o terceiro colocado, já foi primeiro, é o terceiro colocado. Tá na semi da Copa do Brasil. Entendeu? É bom dizer isso. Quase foi para os pênaltis contra o Flamengo, contra o Cruzeiro, na Libertadores. A exigência é muito grande. Faz a matemática comigo aí, por favor. O Flamengo ganha hoje do Internacional. Vai para 44. Vai para 44 pontos. 44 pontos. Né? Já passaria o Inter, né? Ficaria em segundo. Já vai para segundo. Se o São Paulo continua com 46. São só 2 O pontos. Flamengo fica 2 pontos. Quer dizer, o Flamengo está na briga, com todos os problemas que enfrenta. E ainda tem muito jogo ainda para ser realizado. Agora, um pouco de maledicência do Rio de Janeiro. Se eu pudesse voltar um pouco no tempo, eu ia morar no Rio de Janeiro, pelo menos uns 2, 3 anos. Eu ia morar no Rio de Janeiro. Pode ir agora. O Flamengo vinha muito bem. Quando você falou que o Flamengo vinha bem, antes da parada da Copa. Estava bem? Tava bem. Era o líder. Lá, liderança, meninada lá. Cheirinho de beleza, Flamengo ganhando, recebendo em dia, o Rio de Janeiro, aquela lua, aquela praia, enfim, o Rio de Janeiro, pô, cidade do Rio. Aí, de repente, tem o intervalo da Copa. Aí chega o diretor e fala, bom, moçada, agora nós estamos no intervalo da Copa, nós vamos ficar um mês, né? O técnico está aqui, o preparador físico, nós vamos forçar mais a preparação física, não tem jogo, nós não vamos ter jogo, nós só vamos treinar. Ixi, aí... Os caras ouvindo, um cara já cutucou o outro, falou, vamos pro bote, hein? Agora. Não tem mais jogo.
Mas alguns clubes se deram bem com isso. O São Paulo, por exemplo, se deu bem. Voltou voando. O São Paulo no Brasileiro fez 9 pontos a mais que o Flamengo desde a volta da Copa. 9 pontos. E com um detalhe, o São Paulo sobra fisicamente em campo. Estava em São Paulo. Mas aqui não tem Ipanema, aqui não tem Leblon. Pega esse time do São Paulo. Pega esse time do São Paulo quando parou e bota no Rio de Janeiro pra ver se ele estava em forma. Peraí, não é assim também, gente. Vamos só passar os desfalques do Flamengo hoje, que a lista é extensa, né? A gente falou do Hever, que o Flamengo não quis pagar esse 1 milhão, já que o passe dele, os direitos federativos, pertence ao Inter, né? Então o Flamengo ainda tem o Paquetá, que não joga, que está na seleção brasileira, o Cuéllar na seleção colombiana, e machucados tem o Berril, que ainda está machucado também. Então é uma lista aí grande, difícil mas fazem muita falta o Paquetá, com certeza absoluta, é um dos maiores jogadores do Brasil hoje na posição. O Paquetá e o Hever fazem falta nesse jogo hoje. Um porque é grande líder da defesa do Flamengo, é um jogador altamente experiente, né, com uma jogada aérea fantástica, tanto atrás, ele é bom de jogada aérea como na frente, entendeu? E o Paquetá que faz diferença mesmo. E o Diego, eu esqueci de falar, o Diego que é o terceiro cartão amarelo, o Diego também não joga. Então o Diego, o Hever, Paquetá, olha aí. Se você não tem o Diego, você tem muito problema. Esse tem equilíbrio, sabe o que fala. Ele falou, o Tite não me levou para a Copa do Mundo, o azar do Tite, que vai precisar de mim. E precisou dele na Copa e não tinha um jogador na posição dele como ele. Então, agora, outra coisa que eu ia perguntar. É uma coisa que eu não sei, por isso que eu estou fazendo a pergunta. Então, o Hever não vai. Um treinador mais experiente, mais vivido, chegava a Hever, o Flamengo não vai pagar, você não vai jogar, você está na bronca? Não é que eu estou na bronca, tal, mas tudo bem, Maurício, o que você quer? Ele falou, eu preciso que você vá comigo para Porto Alegre, mesmo sem jogar. Eu quero você na delegação. É o capitão, e né? quero você dentro do vestiário comigo, porque você conhece o Inter e nós precisamos dos pontos. Chegava antes para o presidente e fala, presidente, o Flamengo não vai pagar, eu não me meto. 1 milhão é dinheiro, o Flamengo não quer pagar, não paga. Mas eu já falei para o Hever, eu quero o Hever comigo dentro da delegação. Mas o Hever não está com a delegação? Essa é a pergunta. Aí é que está. Ele como liderança... Mas ele não está lá? Por isso que eu falei que eu não sabia, que eu estava colocando a pergunta. Porque ele como liderança, se o time está... Mas eu acho que ele viajou. Você precisa, Maurício, eu vou com você, vou lá e não tem problema. Aí o que os outros jogadores, os garotos iam dizer? Poxa, o cara... O Flamengo... O Juarez matou. Diego e o Hever viajaram. O Diego também. Ó, que legal. Então, o Diego também. Então, não sei se... viajam para apoiar o time. Não sei se foi o diretor ou se foi o Maurício, isso aí, que é um treinador, treinador inteligente. Sim, mas esse tipo de jogador vai lá e fala. Mas quem fala é o técnico, eu preciso de você. Maurício, eu vou, pode ficar sossegado. Esse tipo de jogador... Porque a delegação do Flamengo foi ontem, então acho que pelo jeito eles foram hoje. Então o Juarez matou, o Juarez não sabia, ele não tinha essa informação e matou a pau. Essa é uma das... É um dos motivos que dá esperança para a torcida do Flamengo. Fala, os caras estão unidos, não estão ganhando, mas estão unidos. Tanto que 2 jogadores que não vão jogar estão lá dentro do vestiário. Fala, moçada, estamos juntos. Isso é... A 1 hora, Juarez, a 1 hora o Hever postou no Instagram dele, partiu por Porto Alegre. Se não podemos ajudar em campo, apoiaremos nossos companheiros e todo o grupo fora dele. Vamos, Flamengo. Olha que bacana, né? Então, o que quer dizer é o seguinte, o Flamengo entra em campo com o espírito do Flamengo. Que esse espírito da camisa do Flamengo e da sua torcida, isso ganha jogo, amigo. É igual jogar contra o Corinthians, que ele cita sempre o Corinthians, na boa e na ruim, não sei porquê. Porque são as 2 maiores torcidas do Brasil. Aqui em São Paulo, por exemplo, é metade mais 1, velho. Aqui lá tem no Rio 12, é mais ainda. Aqui tem 12 milhões de habitantes, a cidade de São Paulo. Metade da cidade de São Paulo mais 1 torce pro Corinthians, pô. Então, para encerrar da minha parte, nós estamos, acho que no fim do programa, você que decide aí, né? Quer ficar mais meia hora, nós estamos aqui. Agora, a história é simples. O Flamengo vai com tudo, porque foi com o elenco, inclusive, inteiro, os que puderam viajar, tem 41 pontos e muita chance de sair, pelo menos, André, essa é a minha opinião,
pelo menos com o empate do Rio Grande do Sul, o que seria um grande negócio para o Flamengo. Com certeza. O Alex Oliveira falando que o Flamengo Porque tem o um Inter time também não é ótimo. brincadeira, o Flamengo não vai o Inter jogar tá contra o muito bem vento. com o Odair Helma, vamos. o time a parte defensiva Vai jogar principalmente, contra o né? vento. O Alex Oliveira falando que o Flamengo tem um ótimo time, mas quem vai ser campeão é o Palmeiras, ó. O Douglas Winchester tá brincando aqui, só no cheirinho. O líder é o São Paulo, a torcida de São Paulo brinca bastante aqui. O André Souza falando que o Flamengo é um mico há muito tempo. Ceará, meu companheiro Juarez Soares, eu quero agradecê-los aqui pela presença. Pessoal, toda terça-feira temos aqui na nossa Mas nós grade online. online. Mais uma meia hora. Queremos mais Meia hora. Toda terça-feira a gente tem o Resenha do Luiz Ceará às 3 da tarde. Vocês podem ver aqui em cima no Com nosso Juarezinho Facebook. e com Felipe Jardim. Isso, exatamente. Nosso Facebook, nosso Twitter, toda a nossa E programação eu acompanho online. o Flamengo desde que o ataque do Flamengo, cansei de ver jogar, Joel, Rubens, Índio, Benítez e Esquerdinha. E eu vou falar uma coisa para você do Flamengo. Ele falou um negócio e na hora veio o pensamento. Só para encerrar. A primeira vez eu trabalhava na TV Globo como repórter e me mandaram para o Rio de Janeiro. Eu era repórter novo, o Juarez também trabalhava na Globo. Eu era novo também. Eu fui fazer, já mais ou menos. Eu fui fazer um jogo no Rio de Janeiro. Primeira vez que eu entrei no Maracanã para fazer jogo. Eu já tinha ido, mas para fazer jogo. Era um jogo do Flamengo. Quando eu entrei, eu subi o túnel, a torcida do Flamengo, quando você sobe no túnel assim, a torcida do Flamengo fica na esquerda. A torcida mais importante do Flamengo. E era uma festa, uma coisa enlouquecida, porque o time do Flamengo era um grande time. Eu vou confessar para vocês, eu chorei de emoção. Porque o camarada que entra para ver uma torcida do Flamengo, para ver uma torcida do Corinthians no Pacaembu, não No Taj Mahal. No Taj Mahal. Hoje é Taj Mahal. No Pacaembu. Hoje é outra Para coisa. ver a torcida do Corinthians no Pacaembu, a torcida do Palmeiras, o cara só se o cara for muito macho para não chorar de emoção. Para quem gosta de futebol, é isso aí. Então é isso, pessoal. Agradecendo o Fabrício Ferreira, Juliano Vieira, Renato Mazini. Renato Mazini está sempre com a gente, Ontem falando que o tava Flamengo é um mico. O Flávio Pena, Cê é boca larga esse Marcelo Mazini. Matos, Anderson Amorim, a todos que participaram aqui com a gente. Muito obrigado. Toda terça, Resenha do Luiz Ceará às 3 da quarta tarde. aqui. Quarta, Rede TVFC E quando às vamos 5 fazer da um tarde. futebolzinho pra galera? Vamos fazer o futebol também, a Semana que vem? narração na semana que vem também dos jogos aqui, tá bom? Beleza. Valeu, pessoal. Boa noite a todos.